Estou aqui com a Raquel Rodrigues, ela é psicóloga organizacional, consultora em gestão de pessoas e professora universitária, que estamos aqui num bate-papo gostoso, né, Raquel? Onde eu fiz uma pergunta para ela, que é: qual a ligação dos recursos humanos com a visão, missão e valores da empresa? Sim, de fato, o recursos humanos, ele alinha o capital dele, né? Ele alinha a gestão de pessoas junto à missão, visão e valores. Então, se a organização ela tem um valor de ética, de responsabilidade, ela vai alinhar as competências organizacionais junto às competências necessárias para o corporativo em geral. Então, a empresa ela tem a missão a visão de inovação, de criatividade, de respeito. Isso tudo ela vai alinhar junto ao perfil do colaborador. Para quê? Para que ele esteja diretamente alinhado aos objetivos organizacionais. Entendi. Ótimo. Muito legal. Raquel, qual é a principal estratégia das empresas para investirem no capital humano de uma maneira certeira, de uma maneira certa? Isso parte do que eu já falei anteriormente. O processo de gestão de pessoas ou as políticas de gestão de pessoas, ela de fato deve partir e deve ser integrada ao planejamento estratégico da empresa. Porque ela não pode, a política de gestão de pessoas, ela não pode de forma alguma andar fora do planejamento estratégico. Porque se a minha empresa hoje ela está num patamar no nível B e ela quer chegar no nível A, são as pessoas. É através das pessoas, né? Porque por mais que eu compre maquinário, por mais que eu tenha investimentos fora, mas são as pessoas que fazem a evolução do negócio da organização. Então eu preciso alinhá-las. Para quê? Para que a progressão e a projeção venha a ser mútua, não somente para a organização, mas para as pessoas que fazem parte dela. Por isso que os valores devem ser compartilhados, por isso que é necessário um plano de carreira sólido, é necessário entender que desde a pessoa, do porteiro, da pessoa que serve o café, é importante o trabalho dessas pessoas. Sim. É importante, porque elas também têm uma participação na evolução empresarial, no resultado final da organização. E elas ajudam. Elas ajudam, sim. Então, elas não são pessoas isoladas na organização. Eu sempre falo que a organização é muito boa a partir do momento que os seus colaboradores, os seus clientes internos, né, elas começam a vender a imagem da empresa para as outras pessoas. Exatamente. Isso Porque o cliente interno, né, de fato, ele é o principal representante da tua empresa. Então, às vezes, quando eu estou num trabalho que vou falar com um empresário, né, na questão de consultora, de gestão de pessoas, a gente acaba perguntando para o empresário quem representa a tua marca aqui fora. Porque quem representa a organização é o corporativo. Então, se você tem um corporativo que não acredita na missão da empresa, não acredita nos valores da empresa, não acredita na estratégia da empresa, ele vai estar ali literalmente por si só, né? E não vai ter a visão do valor compartilhado organizacional. E aí vai ser uma empresa onde o clima organizacional possivelmente não vai ser favorável, né? O turnover vai ser alto, o absenteísmo, e não é isso que faz uma empresa crescer. De fato, a empresa que investe no capital humano é uma empresa de sucesso. Então, aí você fala de investimento no capital humano. Isso daí para o empresário deve ser uma facada, ou não? Porque vai dinheiro. Vai. Sim. Como fazer com que o empresário desembolse um recurso desses? Porque eles pensam em funcionário, muitos dos empresários pensam que funcionário, tem que trabalhar, aquela coisa toda, e como convencer um empresário a investir nas pessoas, a apostar nelas? Porque é complicado. Sim, né? De fato, eu vejo que assim, o empresário ele vai mesmo investir quando ele estiver perdendo dinheiro.
Por quê? Porque se ele tem um alto turnover, se ele tem uma baixa produção, se ele tem um baixo desempenho, isso vai afetar diretamente no bolso dele, na estrutura financeira, isso vai afetar, né? Agora, quando ele começa a ver que tem goteiras na empresa dele, ele precisa começar a ter uma posição diferenciada. Por que as pessoas não estão parando na minha organização? O empresário que pensa hoje, eu estou dando oportunidade de trabalhar na minha empresa, ele tem uma visão errada. Porque as pessoas não trabalham, foi o que eu falei inicialmente, as pessoas não trabalham para o empresário. Primeiramente, ela vai trabalhar por ela, certo? Ela vai trabalhar pela família dela, ela vai trabalhar pela motivação dela, pela necessidade dela. E o empresário, quando ele começar a ver que a mão de obra dele não está tão qualificada, que as pessoas não estão parando na empresa dele, que há um clima organizacional insatisfatório, ele vai precisar investir. O correto mesmo é que os recursos humanos da organização já trabalhem num processo estratégico, que é voltado ao objetivo final, que não seja um departamento pessoal, né? Justamente por isso. Então, e hoje o empresário, quando ele investe em pessoas, ele tem que investir na área de recursos humanos, porque é o gestor de RH na área certa, né? Na área certa, exatamente, quem vai fazer todo o levantamento e a necessidade desse corporativo, entende? Existem diversas estratégias, ações que dá para implantar numa organização com baixo custo que dá um resultado satisfatório. O que precisa é realmente mostrar que efetivamente investir no capital humano é investir no resultado da organização. Né? E o próprio recursos humanos ele pode fazer isso, né? Desde que ele tenha uma visão de estratégia de pessoas. Se for um recursos humanos, como eu disse, departamento pessoal, ele não tem essa visão. Então é necessário uma pessoa que tenha visão 360 graus da organização, que ela entenda, né? O gestor de RH ele tem que entender de pessoas, de necessidades básicas, de mercado, da vida financeira da organização, dos negócios da organização, para ele poder alinhar tudo junto ao corporativo. E poder ter um embasamento para mandar uma proposta para o diretor, né? Porque não adianta nada, se não sabe como funciona a empresa, como é que ele vai mandar uma proposta? Sim, até mesmo porque essa parte de gestão de pessoas, as empresas, a questão da responsabilidade social em cima de gestão de pessoas, ela está tendo um valor agregado hoje. Porque, por exemplo, assédio moral, né, ou mobbing, isso é cuidados que tem que ter com a vida do ser humano, né? E a empresa ela é responsável pela saúde psicológica do seu colaborador, ela é responsável pela qualidade de vida do seu colaborador. Por mais que ele tenha, assim, né, a parte laboral dele, mas ela é responsável por isso. Por que eu vou manter dentro da minha empresa um colaborador doente psicologicamente, onde eu estou tendo vários atestados, sabe? Acidentes de trabalho, ações trabalhistas, isso tudo a empresa pode reduzir. Temos pessoas dentro das empresas com uma capacidade incrível de desenvolvimento. Porém, essas pessoas com grande potencial têm dificuldades no comportamento que acabam prejudicando a empresa. Explica um pouco isso. Então, eu vejo... Claro, não, sim, foi claro. Os comportamentos são referentes aos estímulos que nós temos. Sim. Se a organização é um estímulo negativo para reforçar um comportamento ansioso, um comportamento de insegurança, um comportamento de agressividade, ela vai ser a fonte principal para desenvolver esse comportamento no colaborador. Agora, se a empresa ela tem uma visão de que as pessoas fazem parte do meu resultado, de que as pessoas são necessárias para o meu resultado, de que as pessoas são importantes para o meu negócio, ela vai ter uma comunicação, como eu falei anteriormente, clara, né? Objetiva. E o próprio colaborador, quando entender que o comportamento dele inadequado não faz parte da missão, visão, valores da empresa, ele por si só, ou ele, é aquilo, né? Ou ele sai com a empresa ou a empresa sai com ele. Por quê? Porque não tem espaço para meio termo. Entende? E essa pessoa, de fato, ela vai buscar um autodesenvolvimento. Empresas
utiliza aí alguns métodos de coaching, de mentoring, né? Mas não dá para usar isso para todo mundo. De fato, não dá. A filosofia, a missão, visão e valores da empresa, ela realmente é o alicerce, né, da empresa para que todos os setores caminhem, né, na direção certa. Principalmente mãos dadas também, né? Sim. Porque nós temos o RH, os principais, né? O RH, o financeiro, o comercial, são os principais, produção. Eles têm que estar, logística, né? Eles têm que estar alinhados em direção à visão, missão e valores para que o processo seja positivo, né? Exatamente. Não é isso? Nossa, que legal. O capital humano configura-se com um grande referencial de sucesso no meio empresarial. Você concorda com isso? Concordo, porque a empresa ela não vai chegar em lugar nenhum se não for por pessoas, se não for através de pessoas, não tem como. Quando nós falamos num RH estratégico, para vocês profissionais de RH, vocês têm que entender que o patrão de vocês não é o empresário que literalmente está pagando o salário de vocês, mas sim todo o corporativo que vocês estão cuidando. Porque o que ocorre, Jean, não tem como nós satisfazermos os dois lados, não tem como, né, agradar a todos. Mas tem que sim, o RH ele tem que entender a necessidade daquele colaborador primário, né? Porque aquela necessidade primária vai atingir de uma forma ou outra um resultado da organização. Por isso que ele é o intermediador, né? E quando a gente fala do RH estratégico, literalmente o RH ele tem que estar alinhado a todos os departamentos organizacionais, a todos. Então eu tenho que estar junto com o marketing, eu tenho que estar com a área comercial, com a área financeira, com a área de compras. Por quê? Nessas áreas tem pessoas. E o meu material de trabalho são pessoas, né? Se essas pessoas dessas áreas não estiverem satisfeitas, o meu departamento não anda. E a organização não obtém o resultado desejável. É isso aí, logo após os nossos comerciais, nós vamos falar um pouco sobre treinamentos, a importância do treinamento também dentro das organizações, de treinar a sua empresa.